Eu confesso que não imaginava que esse momento fosse acontecer. Porque ficava eu pensando, o PL, aquela turma do Bolsonaro, eles querem trancar o Bolsonaro. Mas eu esperava, Jandira, que fosse surgir uma proposta intermediária. Não! Quero dizer a todos os deputados e deputadas que talvez não estejam por dentro dos detalhes. O que vale não é o relatório do deputado Alfredo Gaspar. O que vale é o projeto de resolução. O que é que está escrito aqui? Fica sustentado o andamento da ação penal contida na petição 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal, em relação a todos os crimes imputados. Os senhores sabem o que é essa petição 12.100? É tudo. Toda a denúncia do Gonê da PGR. Os senhores estão aqui querendo trancar a ação penal de 34 denunciados. O julgamento, para começar, eu quero falar para cada deputado aqui, porque esse dia vai ficar na história. Quem votar nesse negócio, nesse projeto de resolução, está construindo, jogando no lixo sua história. Porque imaginem, e vamos para o debate constitucional, existe uma súmula do Supremo, súmula 245 do STF, imunidade parlamentar não se estende ao co-réu sem essa prerrogativa. Esse relatório não podia ser apresentado, é rasgar a Constituição. Deputado Orlando, esse Instituto do Trancamento de Ação Penal foi criado por emenda constitucional número 35, em 2001, nunca foi usado, mas estão certo, está certo o presidente, está na Constituição. Mas o que diz a Constituição de forma bem clara, porque eu quero dizer para cada um dos senhores, hoje nós estamos rasgando a Constituição. Olha o que diz a Constituição, Luiz Erundina. Artigo 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Parágrafo 3º. Recebida a denúncia contra senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo dará ciência à casa respectiva e aí começa o processo de trancamento da ação penal. Quando houve a denúncia contra Bolsonaro e mais 7, inclusive o deputado Ramagem, no dia 31 de março, o ministro Zanin, que é presidente da turma, manda a denúncia para cá. O processo caminha, foi lá para a CCJ, eu estava acompanhando. Quando eu percebi que o relator era Alfredo Gaspar, porque a Constituição não precisa de interpretação, está claro o que é. Quando percebi que era o relator Alfredo Gaspar, que fez aqui uma defesa, pessoal, dizendo que não houve golpe algum, não houve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Ele não fez defesa das prerrogativas parlamentares. Quando eu vi que o relator era o Alfredo Gaspar, eu fiz uma petição ao Supremo, porque não fui eu que acionei o Supremo que mandou a denúncia. O que dizia a minha petição? Eu pedi explicações, já que é após diplomação, quais os crimes seriam pós-diplomação e antes da diplomação. Sabe como responde? Por unanimidade a primeira turma. Foi uma decisão, foi votada. Resposta dessa petição. A primeira turma determinou que seja dada a ciência à Câmara dos Deputados. Aí fala, nos termos do voto do ministro relator, para aplicação do parágrafo 3º
do artigo 53 da Constituição Federal, tão somente em relação ao réu Alexandre Ramagem. Está aqui, tão somente ao delegado Ramagem. Isso não é um projeto de resolução, senhores. Aqui é uma tentativa de impedir um julgamento que está marcado, mas o Supremo vai mais adiante. Diz que dos 5 crimes, 2 foram após a diplomação que se deu no dia 16 de dezembro, os de depredação, porque o relator esquece. Eles têm que ter um governo constituído para ter golpe. Que história é essa? Esse golpe começou antes, ao desacreditar as urnas eletrônicas. Bolsonaro era presidente quando eles colocaram em execução o plano Operação Punhal Verde e Amarelo, um plano de assassinato do Lula, de assassinato do Alckmin, de assassinato do Alexandre de Moraes. Quero lembrar a todos que no dia 15 de dezembro, os kids pretos chegaram na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. Tinha um plano de execução em curso. Então, senhores, eu quero aqui apelar à consciência de cada um desses deputados. Vai ficar feio para essa casa. Olha, o poder legislativo, quando fala, tem que ser escutado, tem que ser uma voz forte. Aprovar isso aqui é levar à Câmara a irrelevância institucional. Os senhores acham que alguém aqui está dando peitada no Supremo? Isso aqui vai ser totalmente desconsiderado, porque não respeita nenhum fundamento constitucional. Essa casa sai menor do dia de hoje. Eu sei que tem um debate aqui sobre prerrogativas parlamentares. Olha, Supremo, Orlando, que a gente diz, exorbita muito. Pode ser. Mas como é que a gente tem que responder? Na hora que eles exorbitam. É assim que a gente tem que fazer. Não num caso como esse, porque nós vamos ficar completamente sem razão. Não tem fundamento. Sei que a tese das prerrogativas parlamentares aqui tem força. Senhores, esse é o pior caminho. Esse instituto nunca foi usado. Você sabe, Orlando, tem um debate sobre a diplomação. Se é após a diplomação, se é nesse mandato, ou vale para os mandatos anteriores. Tem um vazio nisso. Esse é um caminho, mas um caminho racional. Nós, do PT, nós da Federação PT, PCdoB e PV, queremos chamar a atenção de cada parlamentar. Esse é um momento histórico. Querer trancar a ação penal do Bolsonaro, depois que esse parlamento foi depredado. Eu digo, palavras duras, deputado que votar nisso está fazendo uma depredação simbólica do parlamento, das instituições democráticas brasileiras. Esse voto, desculpa a força das palavras, mas é uma vergonha. Nós somos pela Constituição. Nós queremos um julgamento livre dos envolvidos na tentativa de golpe de Estado, sem anistia. Deputada Fernanda Melchiona, pela liderança do PSOL, mas antes eu vou abrir para 2 questões de ordem, a deputada Natália Bonavides e a deputada Érica Cocai. Vossa Excelência tem a palavra, deputada Natália. Minha questão de ordem se baseia nos artigos 100 e 108 de nosso regimento. Presidente,